Salve galera do xadrez e vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com. E hoje, né, apareceu aqui Jamalzinho, um jogador de 850 pontos de rating e é um jogador brasileiro, maravilhoso, né? Vamos começar aqui com E4, o jogador agora... Eu, no caso, né, faço D5, a famosa defesa escandinávia, uma das boas defesas, assim, que eu considero para jogadores que estão aprendendo xadrez. Eu acho que dá para você brincar com essa abertura aqui, porque ela vai por muitas posições táticas, né, e isso é muito bom para jogadores que estão começando. Porque, assim, um exemplo que eu tenho que dar é o seguinte do xadrez. Quando você está começando o xadrez, 1000 pontos, 1100, 1200, é muito bom você jogar partidas que vai ir para muitos caminhos táticos. Por quê? Porque quanto mais tática você levar do seu adversário ou mais táticas você dar no seu adversário, você aprende mais rápido a não cair em táticas, entendeu? Porque, por exemplo, vamos supor, você leva um duplo. Pô, levou um duplo. Provavelmente na próxima partida você vai pensar duas vezes antes de fazer determinado lance, porque vai vir na sua memória, pô, levei um duplo parecido com essa posição aqui. Entende? Então isso daí é aquele lance da memória, né? Que você sempre vai refazendo sempre as mesmas coisas. Chega uma hora que você decora tudo, né? Então você acaba não caindo mais. Então posições mais táticas para jogadores de 800, 700, 900 pontos de rating é muito bom. É muito bom. Parece que não, porque vai ter um monte de tática. É melhor, tipo assim, a ideia não seria jogar lance, tipo, aberturas que deixam um jogo fechado. Não, mano, não. Sabe por quê? Isso é uma coisa que eu vejo outros caras até ensinando, né? A galera mais que tá começando no xadrez. Vai para aberturas que vão deixar o jogo fechado, peão dama. Faz aqui umas aberturinhas que vão deixar tudo fechadinho. Aí você joga na calminha. Não, tá errado. Tá errado, sabe por quê? Porque qual jogo é mais difícil? O jogo aberto ou o jogo fechado? O jogo fechado é muito mais complexo. O jogo fechado é posicionamento de peças, é movimentações de peões, é você saber manobrar o cavalo em circunstâncias onde suas peças estão muito recuadas, onde seu jogo está muito... É muito complexo, não é tão simples, entendeu? Agora, jogo aberto não. Jogo aberto você só joga e acha os táticos, vê as loucuras lá, e aí você entende o xadrez por que tá errando, por que tá acertando. Jogo fechado não é muito recomendado pra quem tá começando, não. Eu, inclusive, até recomendo jogo fechado pra jogadores acima só dos 1500, cara. 1500 pra baixo, eu recomendo sempre fazer gambito, brincar mesmo, entendeu? Porque assim você melhora bem mais rápido. Isso é uma visão minha, no caso, né? Bom, aqui, Escandinávia, né, que vocês estão vendo. Eu acho que Escandinávia é uma das aberturas, defesas mais legais do xadrez, né? Porém, eu não acho que ela seja super forte. Eu acho que ela é legal pra você brincar, mas não é uma abertura que vai fazer você ganhar torneios, vamos dizer assim, né? Subir de rating? Talvez. Eu acho que depois dos 1800, 1900, eu acho que depois dos 1900 não vale mais a pena utilizar a Escandinávia, né? Antes, né, 1900 pra baixo, acho que ainda dá pra você brincar ainda com a Escandinávia, vale muito a pena até. Certo? Bom, aqui vou com a dama na posição, né, isso aqui é a defesinha Escandinávia dessa forma, e aqui ele joga cavalo C3, né, e aqui tem dois lances possíveis para as peças negras aqui, né, o primeiro lance é voltar a dama. Esse aqui é um dos lances recomendados. E o outro lance é jogar a dama no canto, né? E qual a diferença? A diferença é que quando você voltar a dama, você tá falando assim pra ele, ó, nessa posição eu vou jogar mais defensivo, né? Eu não vou agressivar tanto na Escandinávia. Eu só joguei porque eu não queria aquele centro fechado aqui. Joguei um D5 para não ter o centro fechado. É um jogo um pouco aberto também, mas com mais cautela para as peças negras, né? Porém, esse lance aqui dá meio que um tempo para as peças brancas, mas faz parte. E o outro lance que foi o que eu fiz, que é o lance de dama em A5, que também é uma das posições interessantes da Escandinávia. Inclusive isso aqui tem um nome, né? O nome é Mieses Kotri, linha principal, tipo como se fosse a linha principal da Escandinávia, onde você joga aqui no canto, legal, né? E acho que descendo também é parecido, não tenho certeza, depois eu vejo. Mas basicamente aqui tem esse nome, Mieses, né? Então não se esqueçam. Sempre vai aparecer esse nome pra vocês aí, mas é bom você sempre decorar, Mieses, ó, vou enfrentar uma Mieses agora e tal. Aí eu, por exemplo, pego muito bem por nomes, né? Mas, por exemplo, tem jogador que pega por, dama A5. Então, vou jogar agora contra a Escandinávia de dama A5, entendeu? Eu não, eu pego dessa forma assim, vou jogar contra Mieses. Então, eu já sei que vai ter dama A5, já tenho mais ou menos uma facilidade a mais, entendeu? Mas beleza, cada um com seus trejeitos, certo? Bom, nessa posição o jogador faz cavalo F3 e agora eu faço bispo em G4, né? E qual que é a ideia da Escandinávia? Basicamente, a ideia da Escandinávia, da defesa escandinávia, é você ser muito agressivo.
rápido, mais rápido possível, entendeu? Você conseguir agressivar as peças brancas demais e atrapalhar demais a coordenação das peças brancas, tá vendo? Bom, beleza, nessa posição o jogador joga bispo aqui em E2, pra proteger, né, a tomada aqui, e simplesmente eu jogo o cavalo agora nessa posição de C6, com a ideia já de fazer o roque grande, já botando uma grande pressão nas peças brancas, né, porque o centro vai começar a ser dominado com o peãozinho subindo, torre chegando nessa linha, isso é muito problemático. Bom, nessa posição o jogador faz pequeno roque e agora eu faço roque grande, né? Essa aqui é basicamente as linhas, né, da Mieses, né? É basicamente essas linhas da Escandinávia aqui, certo? Bom, agora o jogador faz um D3, inclusive esse aqui é um lance que eu não considero muito bom. O computador fala que esse lance aqui não é muito bom, ele fala que o melhor lance aqui seria um H3 talvez, né, tirando aqui, avançando aqui, tentando atacar bispo. Bom, nessa posição esse D3 é um pouco passivo demais para as peças brancas. Por quê? Porque agora ele vai levar um E4 aqui, um E5 quer dizer, né? Qual que é o problema desse E5? Esse E5 ele põe muita pressão no peão aqui, no peão não, né? Na posição das peças brancas. Começa a pôr muita pressão, entende? Essa torre nessa linha. E, por exemplo, se ele ficar tirando dama e tudo mais, vai me dar muitos tempos de desenvolvimento, né? Por isso que não é muito bom você ficar movimentando a dama para tirar dessas linhas aqui, né? Porque você tá dando muito tempo para as peças negras de desenvolver as peças. Isso pode ser um problema insano para as peças brancas. Por isso que a defesa escandinava é muito chata de você enfrentar se você não souber jogar um pouco contra ela. Entendeu? Por causa disso. Por causa desses posicionamentos muito chatos, sabe? As peças negras atacam demais no começo. Fica assim, aquele posicionamento de um errinho pode quebrar muitas brancas aqui. Bom, nessa posição ele joga a torre aqui em E1. Interessante. E aqui eu faço o meu cavalo, continuo o desenvolvimento, né? Cavalo F6. O jogador joga bispo dele em E3. E agora eu simplesmente jogo o meu bispo aqui em B4 aqui nessa posição. Com a ideia de invadir aqui a posição, pegar peão, tentar alguma coisa aqui, certo? Bom, aqui ele avança peão, que é um erro ultra grave, né? Você viu que ele fez D3 aquela hora? Todo D3 ainda é jogável, não é algo ruim, é passivo, né? Bem passivo, mas é muito jogável, certo? Só para deixar claro. Porém, agora ele acabou afundando todo o jogo dele aqui, né? Acaba afundando. E aqui, cara, tem muito tático para as peças negras aqui. Entendeu? Então, assim, se você quiser pausar o vídeo e encontrar possíveis lances incríveis para as peças negras, você vai encontrar. Tem muitos possíveis lances aqui, entendeu? Por exemplo, tem cavalo captura D4, que é uma posição aqui, né? Tem bispo captura F3, que é esse lance aqui, no caso, esse aqui, né, no caso. Tem também H5, que também é possível, olha que loucura aqui. Então tem muitos lances bons aqui para as peças negras que dão quadrilhões de táticos. Por quê? Né, por causa daqui, ó, desse ataque aqui é muito forte. Esse peão aqui, ele possibilitou isso, né, na entrada. A escolha do meu lance foi bispo captura F3, né, captura cavalo F3 aqui, quebrando a proteção do peão central dele, né? Isso é horrível pra ele, né? Porque agora ele é forçado a pegar de volta o bispo, né? Ele fala, pô, tem que pegar esse bispo. Aí ele pega com o bispo dele, porém aqui ele leva o tático. Qual tático? O peão captura em D4 aqui, dando um ataque duplo muito feroz aqui. E, por exemplo, se ele vier com o bispo aqui, vai cair o bispo inteiro dele aqui com a torre entrando nessa posição, né? E atacando diretamente aqui a dama dele, ou não precisa nem ser a torre, pode ser o cavalo. Tá vendo, entendeu? E aí nessa posição eu ficaria com uma peça a mais, estão vendo? Eu ficaria com uma peça a mais em cima do nosso adversário. Por isso que essa pressão aqui, ó, do peão é insana, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui? Tava aqui certinho. Não precisava movimentar nem mexer nada. Aí ele mexeu. Aí aqui ele quebrou a estrutura defensiva, né? Porque aqui eu poderia tomar, que foi o que eu fiz. Ele captura e aqui ele leva esse duplo triste aqui na posição. E se caso, sei lá, ele tirar a dama aqui, ele leva peãozinho, toma aqui e tá tudo certo, né? Perdeu uma peça do mesmo jeito, né? Ó, tô com 3... e ele tá com 2 peças médias. Então aqui já começa a complicar muito o jogo dele, né? Bom, nessa posição nosso adversário, ele resolveu tomar o meu cavalo ali em C6. E simplesmente eu, tranquilamente, tomo o bispo dele. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas aqui ele vai voltar o bispo. Não, não pode. Se ele voltar o bispo dele aqui, a torre toma a dama dele lá embaixo. Então ele também não pode fazer isso. Então nessa posição, o que o nosso jogador fez? Ele simplesmente teve que sacrificar o bispo para pegar um peão a mais, né, que era a única opção que ele tinha aqui, para tentar ganhar, sei lá, um peãozinho a mais, né, no caso. Que eu pego com o meu rei tranquilamente lá em B7, e agora ele joga dama dando cheque no desespero, né, dama
em F3 aqui, eu tiro meu rei basiquinho para B8, e aqui nessa posição eu tô com uma peça a mais que ele, né? E agora a gente vai jogar na malandragem, vamos trocar as peças e ganhar a partida tranquilamente, sem muito esforço. Bom, aqui ele toma com a torre dele o peãozinho, e aqui simplesmente eu jogo a minha torre com a ideia logo de trocar torre por torre. Óbvio, vamos trocar logo as peças, junto com uma peça a mais, para que eu vou ficar perdendo tempo? Bom, nessa posição aqui o jogador faz um A3 aqui, muito interessante, né, atacando minha peça aqui. Porém, eu primeiro capturo a torre dele aqui, nessa posição. E aí você deve estar se perguntando, nossa, você perdeu o jogo, porque agora ele vai tomar aqui. E aí, não, aqui cai aqui embaixo, né, é verdade, não pode nem tomar aqui, é isso mesmo, eu já tava brisando aqui na minha cabeça no possível ataque à minha dama, né. Bom, mas beleza, nessa posição ele toma ali com a dama. E aqui simplesmente eu tomo o cavalo dele. E olha só como já simplificou toda a posição, tá vendo? Simplesmente o jogo, nesse caso aqui era pra ele ter tomado aqui, né? Ele não tomou, né? Ele fez um B4 aqui todo esquisito, né? Mas vamos supor que ele tomou aqui, vamos supor que ele tomou essa posição. Olhem isso daqui, eu já simplifiquei toda a posição. Eu troquei torre por torre, bispo pelo cavalo. E agora ficou pra mim o quê? Torre, dama contra dama, torre e um cavalo preto meu aqui. E simplesmente tá totalmente ganho aqui, é só jogar certinho, sem complicações. E a vitória é garantida, entendeu? Bom, nessa posição, ao invés dele tomar meu bispo, ele subiu atacando a minha dama nessa posição, que é interessante, né, esse ataque aqui. Ele falou assim, não, calma, eu vou atacar a dama dele primeiro, e tentar ganhar um tempo pra tentar atacar o rei dele, né. E nessa posição, primeiramente, eu capturo a torre dele aqui com o bispo. E se caso, ó, eu sei que você deve estar doido agora, mas se caso ele tomar minha dama, ele leva checkmate aqui embaixo, entendeu? Não tem mais defesa, mesmo que ele jogue a dama aqui, levaria checkmate aqui nessa posição. Então, ele não pode tomar minha dama aqui com esse peão. Não tem como ele fazer isso, ele perde na hora, certo? Então aqui, torre cai, e aqui quando ele viu isso, ele fala, não, chega, vamos subir peão pelo menos. Então ele subiu o peão G3, e aqui eu simplesmente dou cheque, e agora eu vou jogar rápido pra vocês verem, né, que a posição já acabou, não tem mais o que o nosso jogador fazer. Eu não dou nenhuma oportunidade de jogo pra ele, vou enchendo o saco aqui, tentando encontrar o melhor lance possível aqui na posição. E aqui, né, esse lance aqui que eu joguei com a dama aqui em E6 foi o suficiente para nosso jogador simplesmente abandonar, porque aqui eu dou cheque nele, né, forçando ele a trocar as damas aqui, né, entendeu? Então ele é forçado a trocar as damas aqui, e simplesmente vão jogando mais rápido aqui, tranquilão, sem desespero. Ali, ó, 4 minutinhos no relógio, tudo certinho, checkmate no final, né, um jogo realmente muito bom. Não vou dizer que foi um jogo muito instrutivo, porque foi um jogo mais para explicar mesmo a Escandinávia, né, a defesa escandinava, que é uma defesa legal. E é isso, cara. Foi um mate aqui bonitinho. E vocês viram que vocês podem levar de lição aqui no xadrez, né, nessa partida, é trocar as peças, entendeu? Você pegou vantagem, troca as peças de forma clara, limpa, sem errar, que aí você vai ver que o jogo fica muito mais clean, limpinho, certo? Tamo junto aí, agradeço todo mundo e vamos para a próxima partida.